Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para conversar contigo novamente sobre os concursos da Advocacia Geral da União. Nós temos aí pelo menos 4 concursos da Advocacia Geral da União sendo aguardados. Pelo menos não, na verdade 4. Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Procurador do Banco Central. Esses são os concursos da Advocacia Geral da União que nós estamos aguardando, na verdade, desde 2015. Eu estou gravando esse vídeo para ser objetivo em relação ao que se chama de pré-edital. Bom, o que é pré-edital? Pré-edital são características que a gente já sabe que estarão no edital. Isso é o pré-edital. Alguns concursos de Procuradoria de Estado ou Procuradoria de Município têm regulamentos dos concursos, de forma que esses regulamentos são o pré-edital. Professor, tem pré-edital na AGU? Tem pré-edital na AGU. O pré-edital na AGU é uma resolução do Conselho Superior da AGU que trata sobre as características do concurso. Essa resolução precisa ser respeitada e o que está nela tem que estar nos próximos editais dos concursos da Advocacia Geral da União. Eu tenho feito um esforço de Hércules para trazer tudo o que importa e o que é possível saber sobre os concursos da AGU antes da publicação dos editais. Por quê? Penso que aquilo que você faz agora, em termos de concursos da AGU, é muito mais importante do que você vai fazer depois do edital. Depois do edital é reta final, é ajuste fino, para alguns é modo desespero para outros. O que você faz agora no pré-edital importa muito mais do que o que você vai fazer depois no pós-edital. Então, saber a estratégia que você precisa montar para passar nos concursos da Advocacia Geral da União faz com que você tenha a necessidade de conhecer exatamente aquilo que você tem certeza que estará no edital, para que você possa montar uma estratégia que seja eficaz e não simplesmente nadar sem informações. Então, eu vou tratar do que é o pré-edital dos concursos da Advocacia Geral da União e eu vou te apresentar 12 pontos certos sobre o edital ou os próximos editais dos concursos da AGU, tá? Preste atenção. E o objetivo desse vídeo é que todas as vezes que eu gravo um vídeo para a AGU, para os concursos da AGU aqui no canal, chove perguntas nas minhas redes sociais sobre coisas que a gente já tem certeza. Então, todas as vezes, efetivamente, que alguém me perguntar alguma coisa que esteja nesse vídeo, eu vou encaminhar o link para que a pessoa possa, efetivamente, saber o que já tem pronto em relação ao edital. Alguma coisa que pode mudar? Pode, se o Conselho Superior se reunir e modificar algumas características da sua resolução. Mas nós temos hoje esse pré-edital dos concursos da AGU. E se alguma coisa mudar, obviamente eu volto e, nesse caso, eu atualizo todos vocês sobre as mudanças. Então, o que nós já sabemos e podemos cravar em relação aos concursos da AGU hoje, em relação à resolução do Conselho Superior que define o pré-edital dos concursos da AGU. Primeiro, um edital para cada carreira. Muita gente me pergunta, professor, existe a possibilidade de eu ter, por exemplo, um edital que envolva 3 carreiras dos concursos da Advocacia Geral da União, como se fosse um concurso unificado, e aí as pessoas, no momento em que forem chamadas para tomar posse, elas escolhem o cargo? Não, não é possível nos moldes atuais. A resolução do Conselho Superior, no artigo 1º, diz assim, os concursos terão desenvolvimento autônomo e observarão o disposto nesta resolução e no respectivo edital. Ou seja, desenvolvimento autônomo significa dizer um edital para cada carreira. E eu te digo mais, os editais das carreiras, eles são voltados para características de disciplinas específicas para essas carreiras. Por exemplo, Procurador da Fazenda, ênfase maior, direito tributário. Procurador Federal, ênfase grande na parte previdenciária, porque o INSS é uma das autarquias mais importantes cuja representação está sobre a competência da Procuradoria-Geral Federal, e assim sucessivamente. Advogado da União, a ênfase ela fica meio que difundida em todas as disciplinas, porque as atribuições dos advogados da União é residual, todas as ações que não têm natureza fiscal ficam com os advogados da União. Então, não há possibilidade, pelo menos na conjuntura atual, de você ter um edital único para todas as carreiras da Advocacia Geral da União. Muito bem, esse é um ponto importante. Aqui já respondo muitas dúvidas de muitas pessoas acerca disso, tá? Outro ponto que existe na resolução, que muita gente me pergunta, é se os membros da Advocacia Geral da União podem exercer advocacia privada. O artigo 4º da resolução proíbe. E só existe, na verdade, só existem duas exceções a essa proibição. Primeiro, você não pode exercer advocacia fora das atribuições institucionais, com exceção da advocacia em causa própria, e desde que não seja contra a União, ou o ente federado, nesse caso, ao qual você pode representar em juízo, e também na situação que envolve a advocacia pro bono, aí é possível.
Mas o artigo 4º da resolução diz assim, ó, a investidura em cargo de advogado da União e procurador da Fazenda, a resolução trata dos cargos que estão na Lei Complementar 73, mas ela se aplica também aos membros da Procuradoria Federal e de Procuradoria do Banco Central, a gente pode dizer isso com segurança, são as mesmas regras para todas as carreiras. Então, a investidura em cargos da AGU, ela confere aos titulares a qualidade de membro da Advocacia Geral da União e os seus respectivos direitos, deveres, proibições, impedimentos, inclusive a expressa vedação de exercer a advocacia fora das suas atribuições institucionais. Então, isso aqui está na resolução, embora essa proibição seja decorrente de lei. Existem duas exceções, como falei, a questão da advocacia pro bono e também a advocacia em causa própria, desde que não seja contra ente federal. Então, nesse caso, você tem essa previsão na resolução, e isso responde o questionamento de muita gente sobre o interesse, de repente, de ocupar um cargo da Advocacia Geral da União com a possibilidade da advocacia privada. Isso não é possível hoje. Provas. A resolução diz quais são as provas do concurso. Isso é muito bom em termos estratégicos. O concurso ele tem 4 provas escritas. Tem uma prova objetiva e tem 3 provas subjetivas, tem uma prova oral, isso está na resolução, e tem a aferição de títulos, que nesse caso é apenas classificatório. Vou falar mais sobre as provas daqui a pouco, especialmente a estrutura da segunda fase. O outro ponto que está na resolução, e que a gente nesse caso já tem ciência, diz respeito à prática jurídica, né? Ou seja, o artigo 8º ele condiciona a inscrição no concurso e a participação em qualquer de suas fases, nesse caso, a comprovação de no mínimo 2 anos de prática forense nos termos e condições estabelecidos nessa resolução e no edital específico. Então, nós temos aqui a resolução estabelecendo a necessidade da comprovação da prática jurídica de 2 anos. Embora o artigo 8º diga que você vai participar de qualquer fase do concurso se você tiver prática jurídica, na verdade a inscrição definitiva exige essa comprovação da objetiva para a subjetiva. Então, nós já conversamos aqui no canal sobre prática jurídica. Eu tenho um vídeo explicando como funciona a prática jurídica nos concursos da AGU e especialmente a última mudança na resolução do concurso sobre a retirada da possibilidade da contagem dessa prática com a comprovação do estágio probatório, ou melhor, do estágio profissional, não probatório, do estágio profissional na faculdade, aquele que você faz antes da colação de grau no curso de Direito. Não é mais possível comprovar a prática jurídica com estágio profissional, então essa alteração eu já comentei aqui no YouTube no passado. A resolução também traz, esse ponto aqui também é importante, os grupos de matérias. Agora veja, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Eu falei sobre os grupos de matéria no concurso de Advogado da União 2015 e eu falei sobre grupo 1, grupo 2, grupo 3 e falei sobre os cortes do grupo. Você tem que acertar pelo menos 50% líquido de pontos no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3. Esse é o corte da prova objetiva. Muito bem. A resolução do concurso da AGU estabelece o mínimo de disciplinas por grupo. No mínimo, tem que ter isso aqui, ó. Grupo 1, constitucional, administrativo, financeiro, econômico, tributário. Aí eu posso acrescentar outras, a depender do edital. Grupo 2, civil, processo civil, empresarial, internacional público. Posso acrescentar outras, a depender do edital. Advogado da União aqui tem internacional privado, adicionado no edital. Grupo 3, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho previdenciário. Nesse caso, é o mínimo de disciplinas que eu tenho aqui por grupo para os concursos da AGU. Eu posso, por exemplo, adicionar aqui no grupo 3, ambiental, para procurador federal, mas isso aqui é o mínimo. Então, ao estudar essas disciplinas aqui, você estuda para todas as carreiras dos concursos da Advocacia Geral da União, e a depender do edital, porque cada edital é autônomo, você vai ter aí o acréscimo de disciplinas a esse mínimo, a depender do cargo. Como falei, advogado da União tem um acréscimo aqui de internacional privado, procurador federal tem um acréscimo aqui de ambiental e assim sucessivamente, tá? Muita gente me perguntou em relação ao último vídeo publicado aqui sobre a comparação que eu fiz do edital e da prova de advogado da União 2015 com a PGDF 2022 sobre essa questão de corte dos grupos, né? Eu disse que 50% em cada grupo é o corte do grupo para a prova objetiva. Isso pode deixar de existir? Algumas pessoas me perguntaram. Pode, se a resolução for modificada. Mas nos termos da resolução que nós temos hoje, não. O artigo 22, parágrafo 2º diz assim, ó, a aprovação na prova objetiva exigirá seja alcançada a pontuação mínima em cada um dos grupos de 50%. Então aqui eu chamo o grupo 3, grupo da morte, porque a maioria das pessoas não gosta de penal e processo penal, para os concursos de procuradoria, e o grupo 2 eu chamo de grupo da UTI, justamente porque muita gente aqui deixa de estudar internacional público e privado para advogado da União. Então, o corte por grupo está previsto diretamente na resolução do concurso, então, não, nesse caso, nós não temos
previsão de modificação desses cortes por grupo nos concursos da AGU. A resolução também nos garante qual vai ser a estrutura da segunda fase. Tudo que eu estou falando nesse vídeo já está na resolução e já estará nos seus próximos editais da Advocacia Geral da União. Então você pode montar sua estratégia pensando nisso aqui. A estrutura da segunda fase são 3 provas da segunda fase. A gente tem 4 provas escritas, uma objetiva, 3 subjetivas. Na prova 1, um parecer mais 3 questões com os assuntos do grupo 1. Na prova 2, uma peça mais 3 questões subjetivas dos grupos 1 e 2, os assuntos. Prova 3, dissertação mais 3 questões subjetivas, grupos 1 e 3. Olhando de outro modo, você tem a configuração da segunda fase dessa forma. Ó. Prova subjetiva 1 é um parecer mais 3 questões subjetivas, e você tem os conteúdos aqui do grupo 1. A prova subjetiva 2 é uma peça mais 3 questões subjetivas com os conteúdos dos grupos 1 e 2. E a prova 3, prova subjetiva, é uma dissertação, mais 3 questões subjetivas com os conteúdos dos grupos 1 e 3. Então você já precisa estudar para a segunda fase da AGU pensando nessa configuração de prova. Você já tem praticamente aqui o que é que vai ser cobrado nos grupos 1, 2 e 3, no mínimo, e você já tem a configuração da prova subjetiva. Então o que é que você está esperando para estudar para a segunda fase dos concursos da Advocacia Geral da União? Está esperando sair o edital para que você possa entrar no modo desespero e estudar para essas provas? Não faz sentido. Isso já está no pré-edital, tá? É importante que se diga que, nesse caso, o corte da prova subjetiva é 50% em cada prova e no somatório das 3, 60%. Ou seja, você tem que ter 60% de acerto na soma das 3 provas e um mínimo de 50% de nota em cada uma das provas subjetivas. Ponto 8. Provas objetivas e subjetivas poderão acontecer no mesmo final de semana. Isso eu expliquei no último vídeo sobre as notícias da Advocacia Geral da União. Então, a resolução foi modificada na última reunião do Conselho Superior para permitir a volta da possibilidade de provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. Não significa dizer que vai ser, mas significa dizer que pode acontecer. Prova oral vai depender muito do edital. A resolução diz que o edital indicará as disciplinas que serão objeto da prova oral, então não estão prefixadas pelo Conselho Superior na resolução. Vai depender de cada edital, de cada carreira, dentre aquelas previstas para as demais provas. A prova oral ocorrerá em sessão pública, sendo os pontos sorteados para cada disciplina na forma do edital, e a aprovação da prova oral exige seja alcançada pelo menos 50% da prova oral. Então, a prova oral, o Conselho Superior, na resolução, deixou muito a cargo do próprio edital. Ponto 10, que nós já sabemos. Inscrição definitiva e prática jurídica. Os candidatos aprovados e classificados por suas notas na prova objetiva serão convocados para que requeiram, no prazo estabelecido, sua inscrição no certame. Essa inscrição no certame se chama inscrição definitiva. E no momento de requerer sua inscrição no concurso, o candidato deverá atender à exigência legal de comprovação do período de no mínimo 2 anos de prática forense. Então, entre a prova objetiva e a prova subjetiva, você tem a inscrição definitiva com a comprovação da prática jurídica. Então, nesse caso, nós temos isso na resolução, no artigo 25 da resolução do Conselho Superior, no pré-edital da Advocacia Geral da União. Muita gente me pergunta se isso é um requisito para ser cobrado somente na posse. Não, ele é cobrado no meio do concurso. Existe, inclusive, súmula da AGU que permite a cobrança desse requisito entre uma fase e outra do concurso, ou seja, quando o concurso possui mais de uma fase, como é o caso dos concursos da Advocacia Geral da União. Então, cuidado aqui com a inscrição definitiva. Sobre prática jurídica, repito, eu já tenho vídeo gravado no YouTube exatamente explicando esses incisos do artigo 27 da resolução e explicando exatamente a modificação acerca da não aceitação mais do estágio profissional regulamentado, aquele que se configuraria anteriormente prática jurídica antes da colação de grau. Nesse caso, você não tem mais a possibilidade. O parágrafo único diz assim, ó, é vedado para o efeito de comprovação de prática forense a contagem de qualquer atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em direito. Então, nem é mais permitido estágio, nem nenhuma outra possibilidade, nesse caso, de comprovação de prática jurídica antes da obtenção de grau no bacharelado em direito, tá? O ponto 11, que a gente já sabe, cada concurso terá banca examinadora própria, ou seja, o concurso ele tem banca própria, mas ele é realizado por uma organizadora. O concurso tem banca própria e essa banca tem participação obrigatória, nos termos da resolução, de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e a banca própria incumbirá definir o conteúdo das provas do concurso e as respectivas notas. Então, a banca estabelece exatamente o conteúdo do concurso. As questões das provas objetivas e subjetivas não são feitas por bancas examinadoras próprias, não são.
Nesse caso, a banca define o conteúdo. O que vai ser cobrado, nesse caso, depende da banca organizadora, ou seja, aquela que vai ser contratada para a realização do certame. Tudo indica que será o CESP, mas a gente vai ter que confirmar isso no futuro. Então, as bancas examinadoras de cada concurso é estabelecida exatamente por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e por membros da respectiva carreira do concurso. Ou seja, ó, a banca examinadora para advogado da União é formada por advogados da União, a banca examinadora para procurador federal formada por procuradores federais, procurador da Fazenda do mesmo jeito, procurador do Banco Central do mesmo jeito. Então, aqui, no momento em que essa banca examinadora vai definir qual é o conteúdo do edital, ela pode acrescentar a essas disciplinas mínimas aqui que nós vimos exatamente conteúdos que são próprios da carreira. Por exemplo, ambiental para procurador federal, por exemplo, internacional público e privado. Internacional público, na verdade, é conteúdo mínimo, mas tem privado para advogado da União no concurso e assim sucessivamente. A banca examinadora, ela vai analisar aqui e vai acrescentar disciplinas de acordo com as características próprias de cada cargo, de cada edital, de cada carreira. Cuidado com isso. Por isso que esses concursos são diferentes em termos de edital e por isso que você não pode ter um edital único para todo mundo. Nos termos da resolução atual, não. E a banca avaliadora de prova oral. Banca avaliadora de prova oral, aí sim, as bancas de prova oral serão integradas exclusivamente por membros da carreira do respectivo concurso. Quando você fizer lá o concurso de advogado da União e chegar na prova oral, você vai ser arguido por advogados da União. Quando você chegar no concurso de procurador da Fazenda Nacional, você vai ser arguido, nesse caso, por procuradores da Fazenda Nacional e assim sucessivamente para procurador federal e procurador do Banco Central. Então, esses 12 pontos, essas 12 situações aqui, já são certas nos próximos concursos da Advocacia Geral da União e você pode chamar isso aqui muito bem de pré-edital. Então, um edital para cada carreira, não pode exercer advocacia privada, as provas, a formatação a gente já sabe, prática jurídica a gente já sabe o que cobra, tem um vídeo sobre isso no canal. Grupo de disciplinas, o grupo de disciplinas, nós temos o mínimo de disciplina por cada grupo, já definido. Corte por grupo é previsto na resolução, é pré-edital. Estrutura da segunda fase já vem pronta e está no pré-edital. Você pode acrescentar aqui disciplinas, exatamente se a banca examinadora de cada concurso acrescentar disciplinas nos grupos de cada carreira, como vimos. Provas objetivas e subjetivas podem acontecer no mesmo final de semana, expliquei no vídeo anterior. Prova oral depende muito do edital, inclusive as disciplinas que vão compor a prova oral, porque depende muito também de cada carreira, a ênfase em cada disciplina. Inscrição definitiva entre prova objetiva e subjetiva, nós também já sabemos disso, e no que diz respeito a essa inscrição definitiva, a necessidade de comprovar a prática jurídica. Bancas examinadoras para dar características específicas de cada edital em relação a cada carreira, e banca avaliadora de prova oral composta por membros da respectiva carreira em relação ao cargo que você está enfrentando aí a prova oral. Esses 12 pontos fazem parte do pré-edital da Advocacia Geral da União e eles são certos, a menos que sejam modificados até o edital pelo Conselho Superior. Ao sinal de qualquer modificação sobre isso, que nesse momento é tudo muito certo, nós falamos aqui em grau de atualização. É isso, espero ter te ajudado, um forte abraço e até os nossos próximos encontros.